Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 4 e vamos ler o verso 35. Marcos 4, 35. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Palavras do Senhor. Podem sentar, queridos. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero só dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, cada sonho em mim quero entregar. Que sejas meu universo, que sejas tudo. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Jesus, esse é o meu desejo. Só a igreja. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento.
Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Sim, Senhor Jesus, que Tu sejas o nosso universo, Pai. Que esse louvor, Senhor Deus, não seja apenas uma música cantada da boca para fora, mas que seja algo verdadeiro no nosso coração. Que nós possamos fazer desse louvor uma oração para nós. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar mais fortalecidos em Ti, Senhor Deus. Sim, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente em nós, nos levando, Senhor Deus, aos lugares que Tu queres que nós vamos. Sim, Senhor, nós queremos Te amar, Te obedecer, Te honrar em todas as coisas. Somos pequenos demais e por isso falhamos, mas que o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo ao lugar que Tu queres, ó Deus. Que nessa noite a Tua palavra, Senhor Deus, encontre guarida em nosso coração. Que nós possamos, Senhor Deus, ser edificados e transformados, também exortados, através da Tua mensagem, Senhor. Que a Tua igreja, Pai, seja abençoada nessa noite, voltando para casa com um novo ânimo, Senhor. Que assim seja através da Tua palavra, que assim seja através da revelação do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Esse versículo que foi lido é um versículo pequeno, é um versículo que aparentemente não traz nada para nós, mas é um versículo que me incomoda muito na palavra do Senhor. E não só em esse momento, mas em alguns momentos a gente vai ver Jesus pedindo aos seus discípulos para ir, para sair de um lugar, para ir para outro lugar. Às vezes ele está indo para um lugar, aí decide ir para outro, às vezes ele decide ficar no mesmo lugar que está. E nesse versículo que foi lido, diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Marcos capítulo 4, verso 35. E quando eu leio esse versículo, eu dei o nome dessa mensagem. Ela já foi colocada aqui na igreja em um outro tempo, com o título de Andar com Jesus é difícil, mas é muito bom. E quando eu vejo Jesus convidando os discípulos para ir para o outro lado, eu fico vendo Ele me convidando para ir para o outro lado, Ele convidando você para ir para o outro lado. E por isso que eu coloco que é difícil caminhar com Jesus. Porém, quando a gente começa a caminhar com Ele, a gente percebe que, apesar de difícil, é muito bom. E por que é difícil andar com Jesus? É difícil andar com Jesus porque, para a gente andar com Jesus, a gente precisa, a primeira coisa a fazer é deixar de ser alienado. A gente não pode mais ficar achando, pensando, se deixando guiar pelo que um disse, pelo que o outro disse. A gente não vai ser mais guiado pelo que a mídia diz, pelo que a TV diz, pelo que as redes sociais colocam para a gente. Porque fulano fez isso, porque cicrano fez aquilo, porque falou isso ou deixou de falar. A gente precisa deixar de ser alienado e estar olhando essas coisas, e a gente precisa olhar para nós mesmos. Porque a partir de agora a gente precisa ouvir uma só voz, seguir um só comando, olhar para uma única direção, fixar os olhos em um único alvo. Então, andar com Jesus, a gente precisa deixar de enxergar a vida por um só ângulo. Existem vários lugares para que nós possamos estar olhando, não no sentido de exemplo ou no sentido de ser guiado, mas no sentido de viver e fazer aquilo que nos é delegado e mandado por Ele. Andar com Jesus é difícil, porque temos que enxergar a vida além de todas as coisas que nos cercam, além de tudo aquilo que nós desejamos, sonhamos, planejamos, projetamos e desejamos.
Andar com Jesus é difícil porque a gente precisa abrir mão dos terrenos que nós já conhecemos. A gente precisa abrir mão dos terrenos sólidos, muitas vezes frutíferos. Muitas vezes o terreno em que nós já estamos colhendo, nós vamos precisar abrir mão dele. Caminhar com Jesus é difícil porque a gente precisa conhecer o outro lado. A gente precisa ir para o outro lado. Mas aqui está tão bom, Jesus, mas Ele está dizendo, olha, está na hora de passar para o outro lado. Vamos para o outro lado. Já era noite, Jesus está dizendo para os discípulos, vamos para o outro lado. Quando eu digo que descansar só na glória, essa mensagem não veio de mim, veio de Jesus. Eles tiveram um dia inteiro de evangelismo, de atuação, de cura, de libertação. Muitas coisas foram feitas e quando estava anoitecendo, quando os discípulos estavam pensando que ia ficar ali naquele cantinho bonzinho descansando, Jesus olha para os discípulos e diz, vamos para o outro lado. A gente precisa conhecer o outro lado. E quando a gente sai desse lugar de conforto, quando a gente sai desses lugares que nós desejaríamos estar, desses lugares que nós muitas vezes agarramos com as nossas próprias mãos, achamos que aquilo é o nosso tudo, que aquilo é essencial, que aquilo é o motivo da nossa vivência, Jesus chega para a gente para dizer, olha, agora que está tudo seguro, que está tudo bonzinho demais, está na hora de ir para o outro lado. Está na hora de seguir para um outro lado. E aí, quando a gente vai olhando para o outro lado, a gente, quem sabe, está indo para o lado daqueles que sofrem, que muitas vezes no nosso ambiente, onde nós estamos indo, onde nós estamos vivendo, nós estamos olhando tanto para o nosso próprio eu e esquecendo do nosso próximo. E Jesus, quando Ele diz, vamos ao outro lado, Ele está dizendo, vamos para olhar, vamos lá no lado daqueles que sofrem, naqueles que são carentes, naqueles que pensam diferente de nós, naqueles que creem diferente de nós. Vamos para o outro lado, significa andar de forma como aquilo que Jesus tem determinado para a minha vida e para a sua vida. Mas também, andar com Jesus, por outro lado, é muito bom. É bom por quê? É bom porque quando nós estamos andando com Jesus, nós temos a certeza de que Ele nos ama. É bom porque quando nós andamos com Jesus, nós crescemos. Crescemos como crianças que são pequenininhas demais para andar sozinhos e nós carregamos no colo, depois nós seguramos na mão e daqui a um tempo ela está aí como William hoje, olhando para a mãe, pegando na mão de outra pessoa e dando tchau. Andar com Jesus nos torna seguros nos passos que nós estamos dando e na direção que nós estamos indo. Andar com Jesus traz paz ao nosso coração, nos faz nos sentir fortes para as batalhas da nossa rotina, do dia a dia, da vida que segue. E nesse texto tão pequeno que foi lido, nós precisamos aprender algumas lições com Jesus. E a primeira dela é que Ele sempre nos leva a conhecer o outro lado. Você não quer, mas Ele vai levar você a conhecer o outro lado. Você não quer, mas esse é o desafio da vida do crente e da vida do cristão. Você não quer, mas não é a sua vontade que prevalece, é a vontade dEle. Não é sobre você, é sobre Ele. Jesus várias vezes mandava os seus discípulos fazer algo que muitas vezes aos nossos olhos era impossível. Ir para o outro lado para conhecer novas realidades, novas pessoas, novos lugares, novas dimensões, novas situações. Sabe, Jesus também alternava o emocional dos seus discípulos e quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai ver que Ele alternava o emocional deles, colocando uma hora dentro de um mar revolto, em outro momento em um porto seguro, em outro momento em meio a multidões, em outro momento isolado numa noite escura, em outro momento andando sobre o mar. E é isso que Jesus quer que eu e você, como cristãos, como crentes, como os discípulos dele hoje, também passemos a experimentar.
Porque para que eu e você possa ajudar outras pessoas, para que eu e você possa direcionar outras vidas a Cristo, para que eu e você possa falar com firmeza desse evangelho de amor e verdade, nós precisamos muitas vezes ir para o outro lado. Todas as vezes que for preciso, todas as vezes que for necessário. Nós precisamos estar atentos a essa direção e ajudar não por obrigação, mas por conhecimento de causa. E por isso que muitas vezes na minha vida e na sua vida acontecem situações nas quais nós não desejamos estar. Muitas vezes nós somos levados a lugares que nós não queremos estar, a situações que nós não queremos estar. E pode ser que alguém esteja passando ou já tenha passado, por exemplo, por um tempo de rejeição. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram rejeitados nessa vida, seja pelos seus pais, pelos seus irmãos, seja por alguém que você já amou, seja por um filho. Mas quando nós passamos por esse sentimento de rejeição, a gente só vai conseguir, só vai saber abrir o nosso coração para entender o outro quando nós também sentimos o quão dolorido é ser rejeitado. Só quem já passou por esse momento de rejeição na sua vida sabe o quanto dói. E saiba, você não passou por um momento de rejeição para rejeitar o outro, mas para consolar. Porque se você já sofreu rejeição, você sabe o quanto isso dói. Então, Deus preparou você para esse tempo para cura. E agora, libertação. E devido a essa cura e essa libertação, agora você vai acolher o outro. Sabe, não sei quantos de vocês já passaram aqui, por exemplo, por crises conjugais. Crises terríveis no casamento, dificuldades terríveis. Mas, muitas vezes, nós somos colocados nesse lugar para a gente entender o valor de um relacionamento saudável. Porque só quando a gente consegue vencer as crises que chegam no nosso casamento, as crises que nós passamos, é que nós vamos entender o que é verdadeiramente a alegria e a paz de ter um relacionamento saudável. E aí nós começamos a construir um relacionamento saudável, agora não mais pautado em quem eu sou ou em quem o outro é, mas em quem nós somos em Cristo. E aí nós passamos a ser também um casal cristão, no qual aconselha outros casais, porque nós já passamos por esse lugar. Agora nós estamos do outro lado. Quantos já passaram aqui pela crise do desemprego? Mas só quem já passou pela crise do desemprego é quem sabe exatamente a falta que faz a rotina de um emprego. O sair de manhã, levantar cedo, trabalhar e voltar. Então, quando isso acontece na nossa vida, nós sabemos as dificuldades que o outro sente. Nós entendemos o quanto é bom ter algum trabalho, algo a fazer, para a gente poder ter o nosso ganha-pão. E isso nos torna ainda mais fortalecidos nessa área. Não sei quantos de vocês já tiveram perdas na sua vida de pessoas que vocês amam. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo próximo. Mas só quem perdeu alguém na vida sabe verdadeiramente a dor que é e pode consolar alguém quando esse alguém também perder. Não é para a gente se amargurar, desistir da vida, mas é para a gente passar por isso com propriedade. E agora sim saberemos consolar aqueles que estão desconsolados. Eu não sei quantos de vocês já passaram por decepções, mas nós só saberemos o quanto dói quando somos injustos com alguém, quando nós também passamos pelas injustiças. Então, quando a gente olha para esse resumo, a gente pode entender que as coisas ruins que nos acontecem nem sempre são para nos destruir ou para nos deixar lá embaixo. Muito pelo contrário, muitas vezes essas coisas acontecem para que nós sejamos fortalecidos. Aprendamos a passar por todas essas circunstâncias. E fortalecidos agora, nós saberemos consolar aqueles que precisam ser consolados. E é por muitas vezes que Deus nos coloca do outro lado, nos leva para o outro lado.
E foi assim, olhando para esses discípulos, que Jesus delegou ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele sabia que aquela experiência que os discípulos tinham passado com ele, era necessário ser repassado para que outras pessoas pudessem conhecer o quão grande amor que ele tem por cada um de nós, por mim e por você. Ou seja, o maior desafio de todos nós é anunciar a palavra de Deus em todo lugar, em todos os momentos, em todas as ocasiões. E o que é que a gente precisa para a gente viver isso? O que é que a gente precisa verdadeiramente para que a gente possa seguir esse ir e para que a gente possa verdadeiramente abraçar essa causa de Jesus, apesar das dificuldades, das tempestades que nós andamos enfrentando na nossa vida? A primeira coisa que nós precisamos fazer é sair do lugar. Começar a olhar para o que está ao nosso redor, para as coisas que nos cercam. Nós precisamos, antes de tudo, conhecer essa mensagem. Nós precisamos, antes de tudo, conhecer o caráter de Deus. Muitas vezes nós sofremos e passamos por tantas coisas, simplesmente porque não conhecemos o caráter de Deus e nem aquilo que verdadeiramente Deus quer para mim e para você. Buscar conhecimento é a arma fundamental para o evangelismo. Lá em Marcos 12, 24 diz: então Jesus lhes disse, não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós, só conhecendo a Deus e a sua justiça, poderemos anunciar o seu amor e a sua verdade a todas as pessoas. Só conhecendo o amor de Deus e a justiça, nós poderemos passar por todas essas coisas. Vai doer, mas a gente vai saber como passar. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que ele nos ensina a sermos versáteis. Versátil significa dizer que nós precisamos ser habilidosos, que nós precisamos estar em meio das situações, trazendo coisas, muitas vezes, resolutivas para aquele momento. E muitas vezes nós somos assim no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, mas nem sempre nós conseguimos ser assim quando é verdadeiramente para darmos o passo a passo para Cristo, para o evangelismo, né, da palavra de Deus. No versículo lido, Jesus chama eles para outro lado. Lá em Marcos, no capítulo 6, verso 45, Jesus também fala isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, nesse momento aí, Jesus está pedindo, insistindo aos discípulos que eles vá para um outro lugar, enquanto ele se despede lá da multidão. E aí, era para Jesus ir para um lugar, né, era para ele ir para Betsaida, mas ele termina ficando em Genezaré por causa da questão do mar, né? O mar fica lá meio que agitado e eles acabam indo para esse lugar. Então, muitas vezes, no proceder de Cristo para a nossa vida, para enfrentarmos certas situações, às vezes ele muda a rota. Às vezes ele pede para parar, às vezes ele pede para seguir e às vezes ele pede para voltar, né? Então as rotas muitas vezes são mudadas. E nessa parada que Jesus dá em Betsaida, ele simplesmente deixa de ir para esse lugar e fica lá em Genezaré. Então Jesus ele faz ali com os seus discípulos, né, milagres e curas. O texto diz que muitas pessoas doentes chegaram lá, muitas pessoas possessas chegaram lá até Jesus e nesse dia foram curadas e foram libertas. Betsaida significa casa de pesca e Genezaré, jardim cercado. Então Jesus, devido à tempestade, acaba parando nesse jardim cercado, ao invés de dar continuidade aí para a casa de pesca. No entanto, como Jesus ele era versátil, ele era habilidoso, ele sabia lidar com as situações adversas, de imediato ele fez ali mesmo o que iria fazer em Betsaida.
O que Jesus tinha que fazer em Betsaida, ele continuou fazendo em Nazaré. Não são os lugares ou as circunstâncias que determinam aquilo que eu e você precisa fazer ou viver. Mas é quem nós somos em Cristo que vai fazer a diferença nos lugares aonde nós estivermos. É difícil andar com Jesus porque nós temos que ser versáteis. Nós precisamos estar atentos às situações e agir em prol do reino, não em prol de nós mesmos. Porque nós precisamos ter que abrir mão da nossa própria segurança e dos nossos planejamentos. E aí se torna difícil. Se torna difícil porque às vezes a gente planeja viver algo e Jesus para a nossa vida em algo que nós não queríamos estar parado. Significa porque às vezes nós não queremos parar e Jesus diz que a gente precisa avançar, que a gente precisa sair do lugar. É difícil porque quando a gente quer sair do lugar, aí Jesus diz que não é para sair do lugar, é para parar. Nem sempre as coisas vão ser favoráveis àquilo que eu e você deseja viver ou àquilo que eu e você tem planejado. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma como nós cronometramos e queremos, mas da forma como Jesus determina. Só que aquilo que Jesus tem determinado, a minha vida e a tua vida, não significa dizer que a obra dele precisa parar. Porque aonde Jesus colocar a planta do seu pé, meu irmão e minha irmã, você precisa dar continuidade a tudo aquilo que você vive em Cristo. Porque é isso que deve determinar e validar a sua vida. É difícil, mas por outro lado é muito bom. É muito bom porque Jesus nos faz adaptáveis e com maior capacidade de sobrevivência neste mundo em constantes mudanças. Essas loucuras de Jesus na nossa vida nos faz sermos adaptáveis às situações, sejam elas da forma como nós queríamos ou não. E assim nós vamos continuando vivendo essa vida em Cristo com essas mudanças que o mundo todo oferece. Vivendo o mesmo padrão, não mudando, mas o padrão do caráter de Cristo em nós. Isso é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os nossos planos estão nas mãos do Senhor. No mundo em mudanças, quem fica duro, quem enrijece, quem não sai do lugar, quem não aceita as habilidades, as mudanças que a vida traz, se dá mal. Porque a gente precisa estar parando para rever os nossos conceitos. A gente está precisando olhar para quem nós somos verdadeiramente. Você, por acaso, é daqueles que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Minha família sempre foi assim, tudo sempre foi assim, para mim sempre foi assim. Olha, meu irmão e minha irmã, está na hora de você mudar esse pensamento. Está na hora de você olhar a sua vida por um outro ângulo, para você ir para o outro lado, enxergar a visão do Senhor. A partir do momento que nós verdadeiramente estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Eu não posso estabelecer que eu não vou mudar, que eu não consigo mudar, que eu não posso mudar. Porque o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo para que a gente possa ser capaz de mudar as situações adversas que chegam até nós. Não de mudar a nossa essência em Cristo, mas de mudar as situações que nos cercam. A terceira coisa que Jesus nos ensina é que ele nos faz ver o valor de uma boa reputação. Quando Jesus chega do outro lado, as pessoas já tinham escutado falar de Jesus e vêm até Jesus para ser curado. Todas as vezes que Jesus sai de um lugar para outro lugar, o nome dele já está lá, afamado, e as pessoas o buscam para cura, para libertação, para tantas coisas. E aí Jesus mostra aos seus discípulos na prática
que a boa reputação sempre chega junto quando nós verdadeiramente vivemos em Cristo. Sabe o que acontece quando a sua reputação é uma reputação que leva as pessoas a ver em você o caráter de Cristo? É que aonde você chega, aquele lugar é alegre, aquele lugar tem perfume, aquele lugar tem sabor. As pessoas ficam felizes quando vê você. As pessoas entendem que naquele momento que você chegou, uma parte do problema dela pode não ser resolvido, mas vai ser consolado. Porque nem sempre nós vamos conseguir resolver todas as coisas e todos os problemas. Mas às vezes a nossa presença, que tem o cheiro de Jesus, que tem a alegria de Jesus, que tem a paz de Jesus, que tem o consolo de Jesus, chega para dar um abraço e aquele abraço fortalece aquele momento, aquela pessoa, aquela situação. Quando Jesus chega nos lugares, as pessoas já sabiam quem ele era, já traziam os doentes, já traziam os endemoniados. Nesse texto de Marcos, mostra que tem pessoas que desejam apenas tocar na orla de Jesus. As pessoas conheciam Jesus porque ele operava milagres, porque ele ensinava, porque ele curava, porque ele libertava. As pessoas queriam estar próximas de Jesus. Muitas vezes nós vivemos uma vida em Cristo, vivemos dentro da igreja e nós dizemos assim, eu não devo satisfação a ninguém. A minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu vivo da forma como eu desejo. E isso é Satanás está colocando na sua cabeça. Porque quem vive com Cristo e quem vive em Cristo e quem confia em Cristo precisa ter o caráter de Cristo. E quando a gente tem esse caráter de Cristo, a gente deve satisfação sim da nossa vida, em todas as áreas. Se você financeiramente está vivendo uma vida louca, endividada, fazendo um monte de coisa, devendo a um monte de gente, essa reputação não vai apresentar Jesus a ninguém. O máximo que vai fazer, aquele dali todo domingo está na igreja, mas está me devendo isso, está devendo não sei quanto a fulano, não sei quanto a cicrano, e assim vai. Isso não vai trazer a reputação de Jesus. Se você não vive maritalmente um casamento de verdade, você não está tendo a reputação de Cristo na sua vida. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, esse homem ou essa mulher vive indo para a igreja, mas vive adulterando, vive fazendo isso, vive fazendo aquilo. E isso não é levar o caráter de Cristo, isso é uma má reputação. E você acaba defamando o nome de Cristo e o nome da igreja que você congrega. Nós devemos satisfação, sim, da nossa vida. A partir do momento que nós nos declaramos sermos seguidores de Cristo, sermos cristãos, pequenos cristos, a nossa vida está exposta. E nós precisamos trazer à tona a reputação de Jesus. E não aquilo que a minha carne quer, ou que a sua carne quer. Muito pelo contrário, nós precisamos amortecer a nossa carne para viver a vontade de Cristo. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Se a gente fosse fazer tudo que a gente quisesse, era bom demais. Mas caminhar com Cristo se torna difícil porque nós precisamos abrir mão de quem nós somos, daquilo que nós desejamos, que nós queremos, do sabor, muitas vezes, que o mundo traz e atrai o seu coração. Você precisa se libertar disso, porque você deve, sim, satisfação ao corpo de Cristo, ao próprio Cristo, ao povo de Deus. Quando você vive a sua vida da forma como você quer, e você se diz cristão, e diz que é da Igreja Cristã Episcopal Esperança, aí você está por aí fazendo dívidas, adulterando, vivendo um falso cristianismo. Quando as pessoas olharem para você, elas vão apontar Cristo e a placa da igreja. Porque elas vão dizer assim, aquela igreja ali não presta. Os irmãos daquela igreja ali fazem isso e fazem aquilo. Ela não vai dizer que um irmão que ela conhece faz, não. Ela vai generalizar. Dizer que os irmãos daquela igreja fazem isso e fazem aquilo. E a gente precisa externar a reputação de Cristo na nossa vida.
Viver o cristianismo não é brincadeira. É uma coisa real e verdadeira. E a gente sabe que para construir essa boa reputação na nossa vida, nós precisamos abrir mão, muitas vezes, até dos nossos próprios direitos. A gente vai precisar engolir sapo, a gente vai refrear os nossos desejos, a gente vai refrear os pecados que muitas vezes atormentam a nós. A gente vai precisar abrir mão, minha gente. Não tem como viver diferente. Quem sabe alguns de vocês vieram aqui hoje, mas a vontade de vocês era ficar em casa assistindo Netflix. Era ir numa pizzaria, era fazer um passeio no shopping. Pode ser que alguma esposa tenha vindo para aqui a pulso, algum marido tenha vindo para aqui a pulso, algum filho tenha vindo para aqui a pulso. Porque muitas vezes é uma luta mesmo da carne e do espírito. E a gente precisa definir quem de fato nós queremos ser em Cristo. Porque, olhe, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não é a santidade do teu marido que vai te levar para o céu, não. Não é a santidade da tua mulher que vai levar você para o céu, não. Não é a vida que o seu filho deseja ter dentro da igreja que vai levar você, papai e mamãe, para o céu, não. É a sua vida em Cristo, é a sua espiritualidade, é aquilo que você deseja viver no Senhor. É sair do conforto, está aqui, agora vai para ali. É você precisar dizer, eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo. A gente sabe que verdadeiramente quem caminha em Cristo deve colocar em primeiro lugar o próprio Deus, sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas mesmo. É colocar Deus sobre todas as coisas, sobre o papai, sobre a mamãe, sobre o namorado, sobre o marido, sobre a esposa, sobre a namorada, sobre o dinheiro, sobre o trabalho. É sobre todas as coisas. É, em primeiro lugar, o Senhor sobre todas as coisas. E depois o Senhor vai fundamentando, dizendo, ame ao próximo como ama a você mesmo. Então, quando você ama a Deus, você passa a se amar também. E se amando, você também ama o próximo. Então, na caminhada com Cristo, nunca vai existir você. O seu eu vai ser amortecido em todo o tempo. É a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a você mesmo. Sabe onde é que você está nesse lugar? Em terceiro lugar. E a maior dificuldade de caminhar com Cristo é porque muitos de nós queremos estar no primeiro lugar. Ah, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite que seja comigo? Por que só comigo? Por que Deus? Por que Deus? Nós estamos sempre nos colocando no primeiro lugar. Sabe, meus irmãos, quando nós chegamos ao patamar de verdadeiramente vivermos em Cristo e da nossa vida, o nosso testemunho ser uma reputação que leva as pessoas a conhecerem Jesus, através das nossas ações, através de quem nós somos, isso é muito gratificante para nós mesmos. Mesmo à distância, nós precisamos ser reconhecidos como servos de Cristo. Aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, você precisa ser reconhecido como servos de Cristo. Sabe, eu e Júnior passou por uma experiência que eu já contei aqui outras vezes. Mas as meninas eram bem pequenas e elas foram passar um final de semana fora, na casa de um casal, amigo nosso, de condições financeiras muito boas. E eu e Júnior, a gente sempre foi pobre, nunca foi rico. Mas a gente sempre tentou educar as nossas filhas da melhor forma. E eu me lembro do dia que eu fui buscar as meninas, e a menina falou para mim e para ele, disse, olha, suas filhas são muito educadas. E aí elas colocaram um monte de elogio lá nas meninas. E aquilo me deu um orgulho muito grande, porque elas fizeram tudo exatamente da forma como eu mandei, da forma como eu ensinei, da forma como eu direcionei para que elas estivessem ali naquele final de semana. E eu me lembro de como eu fiquei feliz naquilo, porque eu entendi que as minhas filhas elas eram obedientes. Né? E também o quanto elas amavam os pais. Porque a obediência traz à nossa alegria essa sensação de amor, de ser amado.
Quando nós vemos os nossos filhos nos obedecendo exatamente da forma como nós estamos direcionando, isso significa dizer para a gente que os nossos filhos, eles nos respeitam e eles nos amam. E isso traz alegria ao coração de qualquer pai e de qualquer mãe. E eu entendo que é assim que Jesus quer olhar para mim e para você. É assim que Deus espera que nós façamos aqui na terra. Vivamos de uma forma, de um modo, em que as pessoas possam estar dizendo, olha, esse teu filho aí, essa tua filha aí. Aonde eles chegam, eles exalam o teu amor, eles anunciam o teu evangelho, eles praticam as tuas verdades, eles são direcionados pela tua luz. Nós percebemos Jesus refletido neles. E aí eu acredito que Deus se alegra muito mais do que o que eu me alegrei naquele dia. E pensa. E diz, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. E na vida deles eu tenho alegria. É isso que Jesus espera de nós. É dessa forma que eu e você devemos viver. É dessa forma que Deus espera que nós vivamos. Viver de tal forma que o caráter de Cristo seja revelado em nós. Andar com Jesus é muito bom, porque quando nós andamos com Jesus, nós adquirimos uma boa reputação. E ter uma boa reputação é algo muito importante, e a gente sabe disso. Faz com que as pessoas nos respeitem e vejam Cristo em nós, em qualquer lugar onde a gente for. Abre portas, facilita o nosso trabalho, nos põe em contato com muitas outras pessoas. Nós somos desejados a estar nos locais, porque nós transmitimos esse amor de Jesus. Sabe, muitas pessoas procuram e encontram alimento naqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. E só em Jesus eu e você pode construir um bom nome. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 14 ao 16, diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus amados, é possível sermos santos. Porque se não fosse possível, não estaria escrito aqui em 1 Pedro. Agora, ser santo como? Sem errar, sem pecar? Não, não é isso. Ser santo é aquele que busca diariamente uma vida em santidade, uma vida correta em Cristo. A gente vai levar a tropeços, sim. Mas o que importa é nós entendermos que nós precisamos ser corrigidos e melhorarmos a cada dia. E eu quero perguntar a você nessa noite, se fossem fazer uma pesquisa por aí sobre a sua vida de crente, sobre aquilo que você tem feito nas suas ações como crente, como seria o resultado dessa pesquisa? Qual seria a reputação que seria trazida sobre você? Ah, essa é filha do Senhor. Ah, esse é filho do Senhor. Ou, essa daí está muito longe de ser de Jesus. Esse daí está muito longe de ser de Jesus. Como anda, meu irmão e minha irmã, a sua reputação? Como é que as pessoas conhecem você no seu trabalho, na sua faculdade, na rua, na vizinhança? Quem é você no secreto? Como anda o seu nome, como está a sua fama por aí? A sua vida, de fato, tem revelado Jesus? E, por fim, Jesus ele nos permite participar da obra do Espírito Santo. Jesus fez com que os discípulos eles vissem do outro lado coisas que não eram muito agradáveis. Ali existiam pessoas enfermas, possessas, e os incluiu nas suas ações de cura e libertação. Apesar de Jesus muitas vezes terem levado os discípulos para esses lugares, mas aí também ele delegou poder a esses discípulos para que eles também pudessem curar e libertar. Jesus também deu a esses discípulos o direito
daquilo que ele exercia. Andar com Jesus é muito difícil, porque ele nos leva a fazer muitas vezes um turismo de terror. Porque não é muito legal a gente estar vendo pessoas doentes, não é muito legal a gente estar vendo viciados, pessoas moralmente decadentes, gemendo, sofrendo, se prostituindo, morrendo. Não, gente, isso não é legal. Quando a gente pensa e a gente olha o mundo por esse ângulo, nós pensamos o que seria de nós se Jesus não tivesse existido, se o Espírito Santo não fosse presente. Certamente o nosso coração seria um coração muito angustiado e sem esperança. Isso estaria implantado no mundo inteiro, com certeza. Mas como Jesus veio ao mundo e nos deu a vida, nós temos a chance de olhar essas coisas todas por outro ângulo, sabendo que tudo isso é passageiro. E que essa desesperança jamais vai tomar conta do meu coração e do seu coração. Andar com Jesus é muito bom porque ele nos deixa, sabe, com uma certeza na vida. De que verdadeiramente essas coisas passageiras se vão, mas nós não. Nós continuaremos. E ainda ele nos escolheu a ser participadores desse mover. É certo que Jesus libertou e curou muita gente, que ele ensinou o caminho. E suas palavras eram ao mesmo tempo doces, mas também ao mesmo tempo cortantes, como o fio de espada. Aos seus discípulos ele deu os mesmos poderes e direitos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10:1. E em Marcos 16, dos versos 14 ao 18, Jesus instrui a todos para o evangelismo e diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é justamente para isso que eu e você estamos aqui. Como cristãos que nós somos, nós temos essa responsabilidade dentro do mundo. Sair dos lugares de confortos e observar todas as pessoas ao nosso redor. Esse é o ID. E ir significa muito mais do que olhar simplesmente ao redor. E olhar para alguém e dizer: olha, Jesus ama você. E é sentir a dor do outro. É fazer a mudança na vida do outro através da sua experiência, daquilo que você tem vivido em Cristo. E é trazer a esperança aos desesperançados. E é mostrar o caminho ao perdido. E é matar a fome do faminto e a sede do sedento. Então, muitas vezes a gente olhar para alguém e dizer: Jesus te ama, nem sempre vai trazer o consolo daquilo que se espera. Às vezes nós precisamos dizer: Jesus te ama, com a cesta básica na mão. Às vezes nós precisamos dizer: Jesus te ama, com o remédio que a pessoa precisa. Às vezes nós precisamos dizer: Jesus te ama, saindo da nossa zona de conforto, indo fazer uma visita no hospital, ou alguém que está enfermo. Às vezes a gente precisa dizer: Jesus te ama, abrindo a porta da nossa casa para as pessoas que estão precisando de uma noite de sono e acalanto. Mas muitas vezes nós só queremos dizer: Jesus te ama, ou quem sabe um versículo pronto para aquela pessoa. Ir é ter força, certeza, convicção de que Jesus jamais vai abandonar você em nenhuma situação. Então vá, meu irmão, vá, minha irmã, seja firme, seja forte, anuncie esse evangelho, fale desse amor, viva esse amor. As suas experiências frustradas e superadas são testemunho e exemplos para dar ânimo a outras pessoas. E não para você ficar sucumbida: minha vida é muito difícil, minha vida é assim, minha vida é assado. Não, meu irmão, não, minha irmã. Essas experiências difíceis, conquistadas e resolvidas, curadas e saradas e libertas em Cristo, são motivos de você testemunhar para que outras pessoas também sejam vitoriosas e passem
por essa situação. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme Você Acredita, mas tem uma cena do artista lá do filme que ele é um pregador, que o cara aponta a arma para a cabeça dele e pergunta se ele ainda crê em Deus, assim, o ameaçando de morte. E ele diz: eu estou pronto. E olha para aquele homem e diz: se eu morrer agora, eu estarei na eternidade com o Pai e você. E eu fiquei olhando para aquele filme forte e eu fico perguntando a mim mesma: será que todo mundo que caminha com o Senhor tem essa convicção? Você sabe para onde você vai quando você morrer? Você se sente garantido ao passar por um momento desafiador desse? Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, minha irmã, para continuar dizendo: eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu me fortaleço em Jesus, eu sei para onde eu vou em Cristo? E é estar pronto para passar por toda e qualquer situação, honrando a Deus e ganhando vida para Ele. Você está pronto? Você está pronta, minha irmã? Você está pronto para sair de casa de manhã e alimentar alguém na rua faminto? Você está pronto para tirar a sua roupa do guarda-roupa e dar a alguém que está sem roupa? Você está pronto para hospedar alguém necessitado na sua casa? Você está pronto para gastar o seu dinheiro para ajudar um necessitado? Sabe, ontem eu estava num congresso para líderes de pastores e um cara me contou lá uma situação que eu fiquei impressionada. De um rapaz que estava juntando dinheiro para a construção de uma igreja. E essas igrejas, elas eram divergentes doutrinariamente e eram competidoras dentro de um bairro. E o homem precisava de 300 mil para construir a igreja. E ele também estava juntando dinheiro para construir a igreja dele. E ele disse que o Espírito Santo incomodou ele a entrar naquela outra igreja naquele dia e conversar com o pastor sobre como era que estava a situação da construção. O pastor falou para ele, falou do valor que precisava. E quando falou do valor que precisava, era exatamente o valor que ele tinha para construir a igreja dele. E o Espírito Santo falou ao coração dele: doe esse dinheiro, agora. E ele obedeceu. E eu fiquei pensando, quantos seriam obedientes a dizer, a ouvir o Senhor dizer assim: olha, pega teu salário esse mês e doa todo. Quantos fariam isso? Esse homem diz que ele obedeceu, mas obedeceu chorando, com dor. Ele entendia que aquilo era uma direção do Espírito Santo pelo egoísmo dele. E ele entendeu mais ainda que aquela igreja que ele estava construindo realmente não era de Jesus, era dele. Ele entendia como dele. E ali o Espírito Santo trabalhou o seu coração e ele chorou por muitos dias. Mas em menos de 2 meses ele tinha recuperado todo o dinheiro novamente. Tinha também começado a construir a igreja que ele tanto sonhou. Agora não mais para ele, mas para Cristo. E muitas vezes é assim que a gente vive. A gente tem vivido para nós. A gente tem dito que tem vivido para Jesus. Mas se ele pedir um pouquinho a mais, a gente já não consegue dar continuidade. Só que Jesus, ele não pede um pouquinho a mais. Ele pede o seu tudo. Ele diz: está na hora de ir para o outro lado. Está confortável aí? Está quentinho? Está bonzinho? Já é de noite, está na hora de dormir. Ou é muito cedo, eu não quero sair agora, eu não quero acordar. Ah, esse domingo eu não estou a fim de ir. Ah, esse evento eu já trabalhei muitas vezes. Ah, eu não aguento mais ajudar as pessoas e elas não reconhecerem. Ah, eu não aguento mais fazer tantas coisas dentro da igreja e não ser reconhecida. Ah, isso, aquilo. Não é sobre você, não é o que você quer, é o que o Senhor quer. E Ele está dizendo: é agora, é o tudo. É o outro lado.
É do jeito que eu quero. Quantos de nós estamos prontos? Quantos de nós estamos prontos para ir para o outro lado? Prontos para colocar a mão no bolso para ajudar verdadeiramente alguém que precisa? Às vezes a gente tem coragem de dar R$300 numa bolsa, num sapato. Mas para dar R$300 para ajudar alguém, a gente já acha que é demais. Quantos estão prontos para dividir a sua feira com alguém? Como eu já falei, não é ter condições de fazer a sua feira e a feira de outra pessoa. É pegar a sua feira e dividir com outra pessoa. Quantos? Quantos estão prontos aqui para libertar, para curar, para expulsar demônios? Quantos? Quantos estão prontos para elaborar seu plano, fazer seu planejamento, seu calendário? Tudo para a sua empresa, para a sua vida, para 2024. E daqui a pouco Jesus dizer, risca esse calendário, risca esse planejamento, risca esse propósito, porque eu quero de outra forma. Você vai precisar fazer tudo de novo. Quantos estão prontos para estar no mar, no alto mar, à deriva, esperando Jesus direcionar se é para ir para a esquerda, para frente, para trás, para a direita? Quantos? Quantas pessoas você está disposto verdadeiramente a anunciar Jesus? Para que você não tenha que forçar muito a sua mente, pensar muito sobre isso. Eu quero colocar quantas pessoas nessa semana você ajudou. Quantas pessoas nessa semana você falou de Jesus. Quantas pessoas nessa semana você exalou o cheiro de Cristo. Quantas pessoas nessa semana, ao invés de você choramingar os seus problemas e as suas dores, você fortaleceu dizendo, olha, apesar de tudo isso que eu tenho vivido tem sido difícil, mas eu tenho um Deus que me levanta. Eu não posso ajudar você com muita coisa, mas eu posso ajudar você com o meu ânimo, na certeza de que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Quantas pessoas você animou essa semana? Só essa semana, pensa só nessa semana. Sim, meus amados, minhas amadas, andar com Jesus é difícil de verdade. É difícil porque a gente tem que sair dessa alienação da nossa mente limitada, pequena, de olhar só para o nosso próprio eu, para o nosso próprio umbigo. É difícil porque a gente precisa ter uma boa reputação, sim. A gente deve a nossa vida, sim, a Jesus. É difícil, porque muitas vezes nós vamos sofrer indiferenças. É muito difícil porque as nossas vontades não são as nossas prioridades. Com Jesus é muito difícil porque nem sempre nós conseguimos entender que não merecemos tanto assim. Mas por outro lado é leve. Por outro lado é bom. Bom porque só Ele consegue fazer eu e você crescer. E crescer dói. Só Ele nos faz ver o quanto nós somos pequenos e mesquinhos. Só Ele nos faz crer e ver quem de fato eu e você é. Só Ele pode direcionar e nos conduzir a sermos mais versáteis diante dos imprevistos, diante das dificuldades, diante dos desafios. Porque só através dele, eu e você, podemos ser aperfeiçoados. Diante dos homens e da sociedade, só através de Jesus nós podemos ter uma boa reputação. É muito bom porque nós sabemos, ou precisamos saber, crer, ter certeza que só Ele tem o amor incondicional, ao ponto de entregar a sua própria vida por mim e por você. É muito bom porque nós sabemos que Ele nos escolheu, a mim e a você, réis mortais, pequenos, indiferentes, indecisos, egoístas, mas Ele nos escolheu. Escolheu a mim e a você para participar da sua obra.
E assim nós seguimos pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor sobre nós. Graça e paz. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará. Não, não. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,